pela doutora Tereza. Eu foquei principalmente na ela cobrar em prova, para ser uma aula não tão maçante e que foque realmente no que é importante, certo? Bom, nos objetivos foi diferenciar as estruturas entre as bactérias e as células eucariontes, né? Também diferenciar, compreender a estrutura das bactérias, diferenciando nas colorações, sabe? Porque existem as diferenças entre a coloração de Gram, entre os bacilos alcoácidos existentes. Também conhecer as estruturas externas dessas bactérias, as atividades metabólicas, a fisiologia, a sua genética, e como isso é pequena. Mas eu não sei se é só para mim. Assim. Aqui tá normal. Tá, né? Tenta fixar. Eu vou sair e voltar. Obrigada. Tá. Pois é, esses são os objetivos. Isso a gente tudo vai tentar associar com os mecanismos de resistência, os antimicrobianos e essas coisas, tá certo? Bom, primeiramente eu trouxe aqui a estrutura da célula eucarionte e as suas diferenças da célula procarionte, que são as bactérias. A célula eucarionte, ela possui essa membrana celular em volta do núcleo, ela tem o seu DNA envolto de estonas e ela também possui várias organelas que não estão presentes nas células procariontes. Quando ela possui parede celular, a célula eucarionte, ela é mais simples e também a divisão celular dela é por mitose. E o ribossomo dela é o 80S, diferente da procarionte, que o ribossomo é o 70S. Bom, já nas procariontes, existe o DNA, ele não é envolto por uma membrana, ele é solto assim no citoplasma. Ele também ele é único e ele é bem compacto, ele é arranjado em forma circular. Ele não está associado a estonas e geralmente as procariotes elas não possuem organelas. As paredes celulares têm peptidoglicano na maioria das vezes e é uma parede mais complexa. E elas se reproduzem pela fissão binária. Agora eu vou falar sobre a citologia bacteriana. Eu vou de fora das estruturas mais externas para as estruturas mais internas, começando pelas estruturas externas da parede celular, que elas não é obrigado a elas estarem presentes, elas estão presentes em algumas e outras não. E elas estão muito relacionadas com mecanismos de virulência bacteriana, como, por exemplo, a cápsula. Os micro-organismos encapsulados, eles possuem proteção maior contra a fagocitose e também contra a desidratação, e eles permitem mais a adesão em superfícies, mucosas, etc. Elas também podem apresentar uns apêndices, que são os flagelos, que eles realizam a propulsão da bactéria, e os cílios, que eles podem estar relacionados com a adesão, com a motilidade, com a transferência de DNA. Agora vamos para a parede celular. A parede celular, ela vai dar forma e vai dar proteção da célula, da bactéria. E ela é o local de ação de alguns antibióticos, principalmente a penicilina, que é o principal, que é muito importante, que cai bastante nas provas, sabe? Porque, assim, algumas bactérias, por exemplo, as do gênero Mycoplasma, não possuem parede celular, por isso a penicilina não vai ser um antibiótico de escolha para uma infecção por Mycoplasma, tá certo? E a parede celular, ela é diferente em bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas, bacilos alcoácidos resistentes. E isso envolve também o tratamento, porque já que eu tenho antibióticos que agem nessa parede, se as paredes são diferentes, eu também tenho tratamentos diferentes baseados nessas estruturas, certo? Bom, a principal estrutura é o peptidoglicano. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura do peptidoglicano. Ele também pode ser chamado de mureína e ele é uma rede macromolecular, mas ele é formado por repetições que são de sacarídeos. Esses disacarídeos são formados por monossacarídeos, que é um NAG e um NAM, que eles vão ficar se repetindo. Essas estruturas aqui. Essas estruturas vão estar ligadas por aminoácidos, 4 aminoácidos, que são esses verdinhos aqui,
E eles vão estar ligados entre si por cadeias, pontes cruzadas de aminoácidos também. Isso é a estrutura funcional, mas agora diferenciando de bactéria para bactéria. Por exemplo, as gram-positivas, elas possuem muito peptidoglicano, várias camadas de peptidoglicano. E isso vai deixar a estrutura mais rígida, mais espessa. Além disso, ela também vai possuir os ácidos tecóicos, né? Tanto o ácido tecóico da parede como o lipotecóico, que eles podem agir como como um antígeno, né, na diferenciação entre as bactérias, também na passagem de cátions. Já as gram-negativas, elas têm diferenças. Elas têm somente uma camada fina de peptidoglicano aqui, mas elas possuem uma membrana externa, que é essa aqui, que ela é mais complexa. Ela é formada por lipopolissacarídeo, lipoproteínas e fosfolipídios. O lipopolissacarídeo, o LPS, ele tem 3 subunidades, que é o polissacarídeo O, que ele vai servir como antígeno. Esse antígeno ele vai servir para diferenciar entre as espécies. Também tem o cerne polissacarídico, que ele vai fornecer estabilidade para essa membrana, e o lipídio A, que quando a bactéria morre, ela vai liberar esse lipídio A, que ele vai servir como endotoxina e vai ocasionar sintomas no paciente, na pessoa que tiver. Bom, e temos a parede celular das bactérias ácido-resistentes, que ela é uma parede mais complexa e ela também é rica em lipídios. Nesse sentido, essa complexidade, essa riqueza em lipídios, ela vai dificultar a entrada de corantes. Por isso que ela tem uma coloração específica para ela que eu vou falar. Diante disso, a fucsina fenicada ou a carbofucsinas são os corantes que melhor atuam nessa bactéria, e elas vão ser mais eficientes quando essa bactéria for aquecida. Isso vai estar dentro também da técnica da coloração. Que o ácido micólico, que é o mais importante, que ele está presente em 60% da parede celular das ácido-resistentes. As ácido-resistentes, o maior exemplo são as micobactérias. E são chamadas de bacilos álcool-ácido-resistentes. Agora, passando para a membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, como em várias outras células, e ela vai atuar na permeabilidade seletiva. Além disso, ela vai também possuir proteínas que estão relacionadas com a passagem de substâncias, e ela vai ter uma função respiratória, porque a bactéria ela não possui mitocôndrias, então isso vai ser feito pela membrana plasmática. Já no citoplasma, eu vou ter o quê? Eu vou ter o DNA, que vai ser no nucleóide, ele não vai ter membrana nuclear. E esse DNA, ele vai ser um único cromossomo e vai ser arranjado de forma circular, como eu já falei. Ele não vai produzir a membrana e não vai estar associado a estomas. Além disso, ele também pode possuir os plasmídeos, que também são moléculas de DNA, só que são pequenas e circulares. E esses plasmídeos, eu vou falar também, eles podem estar presentes em mecanismos de resistência de fluxo de informação genética. O ribossomo das bactérias é o 70S, e ele está relacionado com a síntese proteica. O ribossomo 70S ele é formado por 2 subunidades, que é a 30S mais a 50S. Não dá para usar matemática porque não vai dar certo. Provavelmente é por causa que na fusão perde algumas unidades. Mas o ribossomo é o 70S. Agora eu vou falar sobre a coloração de grão, que é um tema muito importante que a doutora Teresa costuma bastante cobrar. Ela cobra muito o que cora com o que cor fica com o que. Aí eu vou passo por passo. Isso aqui vocês vão ver muito na aula prática, mas eu vou falar aqui já, porque provavelmente ela pode cobrar na prova, né? Inicialmente, a gente vai preparar a lâmina, né? E vou colorar com o corante cristal violeta. E nesse momento, todas as bactérias, tanto as gram-positivas como as gram-negativas, vão ficar coloradas com esse corante.
Depois disso, eu vou fixar. Vou fixar essa coloração com o iodo. E vou formar um complexo, que é o complexo cristal violeta iodo. Depois disso, eu vou lavar. Eu vou descorar tirar esse corante. E eu vou lavar com o quê? Com álcool acetona. Nesse momento, a parede das células gram-positivas, porque ela tem muito peptidoglicano, ela vai desidratar e vai, fechar. Ela vai se tornar impermeável e o corante dela não vai conseguir sair. Por isso que ela vai se corar com esse corante, por isso que ela vai ficar roxa na coloração, na visualização. E já a gram-negativa, ela vai descorar, ela vai ficar incolor nesse momento. Por isso, depois eu vou colocar o contracorante, que é o fucsina ou safranina, que vai ficar rosa. Por isso, nesse momento, eu vou corar as gram-negativas. E elas vão ficar cor de rosa na visualização. E essa é a diferença, né? Entre as gram-negativas e as gram-positivas na visualização, que eu vou trazer alguns exemplos já já. Na coloração de Ziel-Nielsen, ela é para os bacilos álcool-ácido resistentes, que eu mostrei a membrana, a parede celular deles, que eles estão envolvidos com corantes mais específicos e também com o calor. Quando a gente vai fazer essa coloração, a gente vai corar com essa fucsina fenicada, que é específica, e vai colocar numa chama que vai sair vapores. E vai ficar 5 minutos com esse corante. Depois eu vou descorar com álcool ácido. Mas assim, eu tô analisando bacilos álcool ácido resistentes. Ou seja, eles são resistentes a essa descoloração. Por isso, eles não vão descorar. Todo o resto da lâmina vai descorar, mas eles não vão descorar. Por isso que eles vão ficar com essa cor, meio avermelhado, rosada. Depois disso, eu vou colocar o contracorante para corar o resto da lâmina, que é o azul de metileno. Por isso, com a lâmina pronta, eu vou ver mais azul na lâmina quase inteira e já os bacilos, eles vão estar vermelhinhos, fininhos. Eu vou mostrar uma foto também. Tá aqui, ó. Isso também é muito importante, vocês saberem os exemplos, porque às vezes ela cobra saber os exemplos, mas é os exemplos que ela trouxe na aula, que foi o que eu trouxe aqui também, que é o da tuberculose, que ele vai corar com um bar, né, que é o Mycobacterium tuberculosis, e a nocardiose, que ela também pode trazer. Ela já trouxe as duas, né, inclusive, duas questões sobre isso. Por isso é interessante saber que eles se coram com um bar. E o formato, que eles são bacilos, né, fininhos. Aí tem as formas das bactérias e os arranjos. As bactérias podem ter formatos de copos, que é tipo umas bolinhas, né? E eles podem estar arranjados de várias formas, como diplococos, que são duas bolinhas juntas, dois copos juntos. O streptococcus, que é tipo uma fileirinha. Eu vou mostrar também que tem os streptobacilos, que também é do mesmo jeito, uma fileirinha, só que em formato de bacilos. Tem as tétrades, que são 4, as sarcinas e os estafilococos, que eles estão em formato, não tem uma regra, é tipo um cacho de uva. Chamam normalmente cacho de uva. Aí tem aqui os exemplos que também é importante, que ela também já cobrou, que tem o meningococo, que é a Neisseria meningitis, que é um diplococo gram-negativo. Você está vendo que ele está em formato de pares, né? São copos arranjados em pares e estão colorados por rosa. Tem o pneumococo, que é o Streptococcus pneumoniae. Você vê, o Streptococcus é que está enfileiradozinho. Ele é um streptococo gram-positivo, ele está colorado em roxo. E tem o Staphylococcus aureus, que ele está em formato de cacho de uva, não é muito uma regra assim. E ele é um estafilococo gram-positivo, ele está colorado em roxo. Ela também já trouxe essa imagem, pediu para você saber qual era, né? Aí tem os arranjos em bacilos, que é um formato mais alongado. Tem os streptobacilos,
que é também uma fileirinha, só que de bacilos. E tem o cocobacilo, que é meio que um meio termo entre cocos e bacilos. Aí tem ela trouxe esse aqui, que é o Acinetobacter, que é um cocobacilo gram-negativo, ele é rosa. Bom, agora passando para a fisiologia. Existem os movimentos através da membrana, que isso a gente também já viu em outras matérias e tal, que tem os processos passivos e os processos ativos. Os passivos são a favor do gradiente, eles não vão gastar ATP. Pode ser a difusão simples, que vai ser através da bicamada, a difusão facilitada, que vai ser através das proteínas da membrana, e a osmose, que vai ser o movimento da água, que vai ser através da bicamada, também pelas aquaporinas. E tem os processos ativos, que vão ser contra o gradiente. Eles vão gastar energia, né, por ser contra o gradiente, e pode também ser através das proteínas de membrana ou a translocação de grupo. Que nessa translocação vai haver uma modificação dessas substâncias para ela não conseguir voltar. Bom, aí tem a esporulação. A esporulação ela é presente em alguns tipos de bactérias, não em todos. E ela é a formação de um esporo, de uma célula dormente, quando essa célula está sob estresse. Por exemplo, quando está acabando os nutrientes dela, ou está em temperaturas muito altas, e ela vai ser vai ser mais protegida para ela conseguir sobreviver. Ela vai conseguir sobreviver em temperaturas mais extremas, em falta de água, exposição a substâncias tóxicas, radiação, e ela vai ser desidratada e muito durável. Ela pode sobreviver milhares de anos. A formação dela, dentro da própria célula, vai haver a replicação do DNA, a septação, vai haver dentro da própria bactéria, vai haver formação desse pré-esporo aqui, com a membrana, o septo, né? Vai haver vai aparecer uma camada de peptidoglicano também em volta dela, e ela vai ser liberada da bactéria e vai sobreviver por muito tempo, até ela possa ser germinada de novo, se ela tiver um ambiente propício para isso, né? Aí também tem, isso aqui também é muito importante, vocês vão ver em outras aulas também, que são os mecanismos de resistência bacteriana, que é o que é ruim das bactérias. Na verdade, tem várias coisas ruins, mas essa parte aqui, eles têm vários mecanismos que eles conseguem se livrar dos antibióticos. Por isso que eles vão ficando mais resistentes, por isso que tem várias bactérias que pouquíssimos antibióticos conseguem resolver. Que pode ser, eu trouxe aqui quatro tipos, que pode ser uma alteração na permeabilidade, que no caso eu vou ter a redução, vai ter a redução dessas porinas, e os antibióticos não vão conseguir mais entrar na bactéria. Ele também pode ser um mecanismo enzimático, que eles vão destruir ou inativar esses antibióticos, a ação deles. As bombas de refluxo, que elas já estão presentes nas bactérias, só que eles vão ser hiperativadas, vão estar mais presentes ainda. E essas bombas de refluxo, elas jogam a substâncias para fora, substâncias que a bactéria não quer. Então, ela vai conseguir jogar mais ainda antibióticos para fora. E também a alteração do sítio de ação, que no caso é o sítio de ação dos antibióticos, eles vão alterar e os antibióticos não vão conseguir se ligar para fazer sua ação. Bom, o metabolismo. Tem dois componentes principais do metabolismo, que é as enzimas, que elas vão catabolizar as reações e vão transformar substratos em produtos. E o ATP, né, que é a molécula de energia que vai ser muito importante para as células, para o desenvolvimento, para o funcionamento delas. E tem as vias do metabolismo, que tem as catabólicas e as anabólicas. As catabólicas, elas vão quebrar as macromoléculas, e isso eles vão liberar tanto moléculas menores como energia. E já as anabólicas é o contrário, ela vai construir uma macromolécula através de energia e moléculas simples. No caso, uma vai precisar da outra, que uma libera e a outra precisa de energia.
agora sobre o crescimento microbiano. A reprodução é assexuada. Normalmente é por fissão binária, que vai originar duas células idênticas. E a colônia ela é uma população bacteriana visível a olho nu. Isso aqui são várias colôniazinhas. Que elas crescem, você não consegue ver uma bactéria, mas quando elas crescem assim, você vai conseguir ver, mas são muitas bactérias juntas. Agora, isso aqui também é importante, porque ela já cobrou também. Que são como é que os tipos de bactérias, como é que eles se comportam, se existe oxigênio ou se não existe oxigênio. Bom, os aeróbicos obrigatórios, eles só vão crescer se tiver oxigênio. É interessante também vocês observarem esse tubinho aqui, porque ela também, às vezes ela traz, tipo, cresceu na base do tubo, cresceu em cima, que é aqui em cima onde tem mais oxigênio. Por isso que os aeróbicos obrigatórios, eles vão crescer mais aqui em cima. E eles vão conseguir crescer por quê? Porque eles vão ter enzimas, que no caso é a catalase e a superoxidismutase, que vão permitir que as formas tóxicas de oxigênio sejam neutralizadas. Já os anaeróbicos facultativos, eles têm os dois crescimentos. Só que o crescimento deles é maior na presença de oxigênio. Aqui em cima, está vendo que ele cresce mais, mas ele também cresce aqui embaixo. Mesmo sem oxigênio, ele é facultativo. Por isso, é preferencial aqui, onde tem mais oxigênio, e ele também tem a presença dessas enzimas. Já os anaeróbicos obrigatórios, eles só crescem se não tiver oxigênio. Por isso, eles estão bem aqui embaixo, na base do tubo. E eles não conseguem porque eles não têm essas enzimas que servem para neutralizar essas formas tóxicas do oxigênio. Os anaeróbicos aerotolerantes, eles têm crescimento anaeróbico, porém, eles toleram o oxigênio. Eles crescem mesmo tendo oxigênio. Tipo, está vendo que ele está aqui em todo o tubo. Não é só em cima, não é só embaixo, ele só consegue ter oxigênio e consegue tolerar oxigênio, porque ele tem a presença de uma enzima. Então, ele parcialmente ele neutraliza essas formas tóxicas, né? E tem os microaerófilos, que eles estão crescendo aqui no meio do tubo. O crescimento dele é aeróbio, mas o oxigênio que eles requerem é em baixa concentração. Em alta concentração, ele também não vai conseguir, porque ele vai produzir formas letais. Aí também tem a curva do crescimento microbiano, que tem 4 fases. Tem a primeira fase, que é a lag, que vai ser tipo uma fase de preparação. Ele não está crescendo ainda a população. Depois vai ter a log, que vai realmente crescer essa população em ritmo exponencial. Depois vai ter a estacionária, que vai estar um equilíbrio entre a formação, né, o crescimento da população e as mortes. E depois vai ter a fase de morte, que é onde vai decrescer a população. Aí tem os mecanismos de controle microbiano. Porque às vezes a gente fala errado alguns termos. A esterilização, ela vai destruir todos os mecanismos, até mesmo os esporos. E elas podem, elas são utilizadas na autoclave, na estufa de esterilização, são equipamentos bem mais complexos, que realmente conseguem destruir. Eles são utilizados para equipamentos cirúrgicos, por exemplo. Já, a desinfecção, ela vai ter uma destruição dos patógenos, mas da forma vegetativa, ou seja, os esporos eles não conseguem destruir. E a desinfecção é em estrutura inanimada, superfície inanimada, uma mesa, uma cadeira, coisas inanimadas. Já a antisepsia é a mesma coisa, a redução desses micro-organismos vegetativos, não esporos, mas em tecidos vivos. Ou seja, se eu estou lavando as mãos, eu estou fazendo uma antisepsia e não desinfecção.
Agora, sobre a genética bacteriana, ela tem um dogma central, que é o DNA, que ele vai ser transcrito, ele vai ser em RNA. Tá com dúvida? Poderia só repetir qual é o método que não destrói os esporos? Tanto a desinfecção como a antisepsia. O único que vai destruir os esporos é a esterilização. A desinfecção, a diferença entre a desinfecção e a antisepsia é onde é, porque tipo, a desinfecção é em superfícies inanimadas. Já a antisepsia é em tecidos vivos, como a gente lava as mãos, já quando a gente faz, tipo, limpa uma mesa, um objeto, né? Vai ser desinfecção. Entendeu? Mas para esporos é a esterilização. Ok, obrigada. De nada. Pois é, agora sobre a genética. Tem um dogma central, que é o DNA, que ele vai ser transcrito em RNA mensageiro, que vai ser produzido as proteínas, e essas proteínas vão fazer sua função. Agora, se eu tiver uma mutação no DNA, eu já vou mudar toda essa cadeia. O RNA mensageiro também vai ser mutado, a proteína vai ser alterada e essa função da proteína também vai ser alterada. As mutações podem ser por substituição de base, né, dentro da fita do DNA, ou também na alteração durante a leitura, que pode ser por adição ou remoção de alguma base. Aí eu tenho o fluxo da informação genética, que também é importante para essa prova, para essa aula, que é como a informação genética vai passando, né? Ela pode ser passada de forma vertical, que é de célula-mãe para célula-filha, e também de forma horizontal, que é pela recombinação gênica, que eu vou falar também sobre. Na replicação, né, é pela fissão binária, que vai passando de uma célula para outra. Se ela tem uma mutação, ela vai passar também pela célula filha dela. E na expressão é como ela vai expressar. Ela tem isso no DNA dela e como é que ela vai expressar. Agora, na recombinação, eu vou trazer três tipos, que no caso é a transformação, a conjugação e a transdução, que ela também gosta de cobrar em prova. Na transformação, esses genes, eles vão tudo em transferência horizontal. Não é mãe para filha, é transferência horizontal. E esse gene, ele pode ser transferido de forma nu. O DNA vai estar nu em solução. Por exemplo, tem duas bactérias e uma morre, a outra vai absorver esse DNA e vai incorporar no DNA dela. E um exemplo importante que ela já trouxe várias vezes na prova foi o Streptococcus pneumoniae, que normalmente quando cai, ele é transformação. Pelo menos todas as provas que ela trouxe foi essa resposta. Já a conjugação, ela é mediada por plasmídeos, que eu falei sobre os plasmídeos, que eles são DNAs também circulares que estão presentes no citoplasma. E para transmitir de uma célula para outra, elas precisam ter um contato físico, de célula a célula. Normalmente, o exemplo é as enterobactérias, como a Klebsiella, que ela também já trouxe em prova. Já a transdução vai ser essa transferência, mas por meio de um vírus que vai infectar a célula, que é o bacteriófago. Ele vai infectar uma célula e vai levar essas informações genéticas, essas mutações para as outras células. Tenho dúvida? Boa noite. Deixa eu te perguntar, qual é o exemplo da conjugação que você deu mesmo? Pois é, na conjugação... na conjugação aqui, as enterobactérias, a Klebsiella. Entendeu? Certo, obrigado. Nada. Eu posso até anotar depois, mas depois eu mando para vocês o nomezinho. E a transdução eu já falei. Agora, tem mais alguma dúvida? Eu vou fazer algumas questõezinhas que caíram já em prova, tá certo? Tá com dúvida, né? Pois é. Aqui
Só um minuto. Os alunos da graduação indagaram o preceptor à beira do leito de um paciente com erisipela na face sobre a importância do conhecimento das características celulares do agente dessa doença. O professor respondeu que, no momento, era importante saber o tipo do agente infeccioso. Qual o motivo dessa informação? Vocês querem que eu leia ou vocês querem responder? Porque cada antibiótico age especificamente na célula eucariótica? Não. Porque cada antibiótico tem um alvo específico nas células procarióticas. Eu falei isso. Justamente, tem um antibiótico que vai atuar na parede celular, como as penicilinas. Vai ter antibiótico que vai atuar nos ribossomos, né? Porque ele tem um tipo específico de ribossomo e vários outros mecanismos. E justamente como eu falei, elas têm diferenças na parede bacteriana. Por isso que é importante saber qual é a bactéria que está causando isso, para eu saber qual é o melhor antibiótico. Porque organismos com células eucarióticas não causam doenças? Não. Tem os fungos, por exemplo, como exemplo, né? Porque organismos com células procarióticas não causam doenças? Claro que não, a gente está falando sobre isso, as bactérias que causam várias doenças. Porque os antibióticos agem no núcleo das células procarióticas. Não. Ela tecnicamente nem tem núcleo, né? Aí tá aqui abrindo. Agora uma sobre coloração, que ela também gosta bastante. A Ana apresenta uma ferida avermelhada, entumecida no pulso direito após picada de aranha. Ela, então, marca uma consulta médica para mostrar a lesão dolorida. Embora a Ana não apresente febre, ela possui contagem de leucócito elevada, indicativa de infecção bacteriana. O médico de Ana suspeita que a lesão não seja uma picada de aranha, mas sim uma infecção estafilocócica e solicita uma coloração de Gram. Aí, sobre essa coloração, foram feitas 3 afirmativas. As bactérias gram-positivas retêm o corante cristal violeta e coram-se de violeta escuro ou púrpura. Vocês querem responder? Eu respondo mesmo. Sim, né? Inicialmente, todas as bactérias, tanto as gram-positivas como as gram-negativas, vão se corar com esse corante, mas depois, quando eu vou tentar descorar, elas vão desidratar e vão reter esse corante. Por isso, elas vão realmente ficar com essa coloração, violeta escuro ou púrpura. As bactérias gram-negativas podem ser descoradas e aceitam o contracorante fucsina e coram-se de cor rosa ou vermelho. Sim, justamente. Quando eu descoro, elas vão ficar sem cor de novo. E eu vou colocar um contracorante, que é normalmente a fucsina, e elas vão corar realmente com esse corante, que é vermelho ou rosa. E as bactérias gram-positivas e gram-negativas absorvem de maneira idêntica o cristal violeta e o Lugol também. Elas absorvem de forma igual os dois, que no caso é o primeiro corante e o Lugol é o fixador, que a gente coloca depois do primeiro corante. Então aqui, 1, 2 e 3. E essa aqui é sobre oxigênio. O crescimento... Só te perguntar, Pode perguntar. esse Lugol que você falou é a mesma coisa que o iodo que usa para fixar? Sim, isso. A dona Amélia apresenta uma ferida cirúrgica de odor fétido. O cirurgião apreensivo foi no laboratório ver o andamento da cultura e verificou que só houve crescimento bacteriano na base do tubo da cultura. Considerando isso, analisa as assertivas a seguir e a relação proposta entre elas. Houve apenas crescimento bacteriano anaeróbico, o crescimento cessa na presença de oxigênio. E por quê? A presença das enzimas catalase e superoxidismutase permite que as formas tóxicas de oxigênio sejam neutralizadas. Aqui a gente tem que avaliar as duas afirmativas e também se uma vai justificar a outra. A primeira alternativa está certa. Vocês lembram que quanto mais em cima tem mais oxigênio e mais embaixo é que não tem. Normalmente, se ele cresceu só embaixo, é porque ele é anaeróbico, é obrigatório, né? E o crescimento vai cessar na presença de oxigênio. E
agora analisando a segunda afirmativa, a presença das enzimas catalases superóxido dismutases permite que as formas tóxicas do oxigênio sejam neutralizadas. Isso é verdade. Porém, vocês acham que uma está justificando a outra? Porque eu acho que não. Porque, assim, talvez se o primeiro fosse crescimento aeróbico, talvez justificasse. Mas eles não apresentam essas duas enzimas. Por isso ela não está justificando que o crescimento delas vai cessar na presença de oxigênio, porque elas não apresentam essas enzimas. Por isso, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas as 2 não justificam a primeira. E foi essas questões. Tá aqui o meu número, gente. Eu vou, esse final de semana, vocês, assim, sempre que puderem, que precisarem, vocês podem mandar mensagem no que eu puder tirar dúvida. Quando se vocês forem fazer as questões, se tiver alguma dúvida em alguma questão, vocês podem mandar para mim, tá certo? Alguma dúvida?